Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021 e eu trago aqui, conforme prometido, mais uma análise agora aqui sincera e honesta de Hubert Horan, o melhor especialista aqui no assunto, que fez uma matéria extensa aqui, publicada no dia 8, nessa semana. E o título dela tá dizendo aqui que a Uber continua não lucrativa, aqui na parte de baixo aí do título, mas reduz as perdas por apertar motoristas e restaurantes. Extraordinária aqui essa análise aqui dessa matéria que o Marcelo me mandou lá da Califórnia, e o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas compensa aqui a análise que ele faz. A Mother Jones dedicou um artigo completo à documentação implacável de Hubert Horan sobre o modelo de negócios irremedível da Uber. Os ganhos financeiros da empresa no terceiro trimestre foram exclusivamente devido à extração de riqueza de motoristas e restaurantes, não de mercado ou melhorias de desempenho. Então ele está falando aqui de expropriação dos ganhos dos motoristas, por isso aí que ela está tirando aí até 50% do valor das corridas. Os resultados financeiros incluíram um prejuízo operacional de 572 milhões, é o que eu venho dizendo aqui, ela não dá lucro operacional, e um prejuízo oficial de 2 bilhões e 400 milhões de dólares, então, o resultado aqui oficial. Os relatórios financeiros da Uber não separam adequadamente o valor flutuante dos títulos que recebeu após fechar negócios falidos e abandonados dos resultados de mercado de suas operações em andamento. O colapso subsequente do valor das ações da Didi Chuxing em julho e agosto gerou 2 bilhões de dólares do prejuízo líquido do terceiro trimestre da empresa. As operações da Uber continuaram a produzir fluxo de caixa negativo. Mais uma vez, a redução da Uber na fuga de caixa operacional, de embolsar uma parcela maior do dinheiro do cliente às custas dos motoristas e restaurantes. Nenhum desses ganhos operacionais e fluxo de caixa teve algo a ver com melhorias da eficiência competitividade do serviço. A afirmação da empresa de que os ganhos operacionais demonstram a alavancagem de lucro da recuperação da demanda pandêmica é refutada pelos seus próprios dados. A empresa nunca divulgou nenhum dado de produtividade que demonstrasse economias de escalas poderosas. Todos os ganhos vieram do aumento da receita retida por viagem em 14% e forçando motoristas e restaurantes a aceitar participações menores. Ou seja, atender corrida da Uber é pedir para ser roubado. Com a demanda mais forte no terceiro trimestre, a empresa aumentou as tarifas dos passageiros, mas não compartilhou nenhum dos aumentos com os motoristas. O ganho de 618 milhões relatados aqui no documento, que os acionistas conseguiram, foi uma transferência direta de riqueza de seus trabalhadores e fornecedores. Lamentável isso, né? Ela não ganha aí na bola, quer ganhar na pancadaria. As transferências de riqueza alcançadas com uma parcela maior de cada dólar de passageiro é uma prática antiga da Uber e explica a grande maioria das melhorias de margem que já produziu. Ao contrário das verdadeiras melhorias de eficiência, a capacidade de melhorar as margens espremendo trabalhadores e fornecedores tem limites nítidos e não pode impulsionar a melhoria do lucro a longo prazo. Nada dos resultados do terceiro trimestre sugere qualquer progresso em relação à lucratividade sustentável de longo prazo.
O crescimento histórico foi alimentado pela promessa de que poderia fornecer serviços de automóveis de muito mais qualidade, mais confiáveis e de custo mais baixo do que os operadores de táxi tradicionais que ela tirou do mercado. A Uber não tirou totalmente, né? A Uber aumentaria enormemente os empregos, os salários e a qualidade geral do transporte urbano. Tudo foi balela, tudo foi por água abaixo e nada se confirmou. Nada no modelo original tinha qualquer base na realidade econômica, ou seja, eram projetos megalomaníacos. Sempre foi menos eficiente do que as operadoras tradicionais que havia falido. Sua popularidade se deu inteirinamente a subsídios predatórios massivos. A grande base de passageiros não estava totalmente disposta a pagar o verdadeiro custo do serviço. O modelo de negócios original estava completamente morto antes da pandemia, já que os subsídios maciços que alimentaram o crescimento e uma imagem de marca forte produziram mais de 28 bilhões em perdas. Quando a pandemia tornou sua crise financeira ainda pior, esses subsídios foram reduzidos significativamente. A Uber agora opera um serviço de calibre Yellow Cab e seus preços muito mais altos impedem um crescimento significativo. Há evidências claras de que a demanda melhorou em 2021, mas os ganhos percentuais que ela pregoa foram relativos a níveis catastróficos. Veja bem, hein? Como a Uber estava perdendo bilhões antes da pandemia, o aumento da demanda externa por si só não pode resolver os problemas da empresa. Além disso, há poucas perspectivas de que a economia dos serviços automotivos pré-2020 retorne totalmente. Então ele está falando aqui de restrição de demanda agora no pós-pandemia. Veja bem que o empreendimento, a entrega de comida da Uber, que eu venho falando aqui também insistentemente, quase metade do negócio total da empresa é muito pior do que compartilhar caronas. A Uber Eats enfrenta um ambiente cruel de concorrência aí com outros players. Os atuais acionistas não vão tolerar um plano que apenas leve a Uber ao ponto de equilíbrio ou ligeiramente acima. E se o preço das ações cair, a empresa será insustentável. Nada nos resultados do terceiro trimestre sugere que ela está fazendo algum progresso em direção a um plano que poderia produzir lucros mais fortes de forma sustentável. Em vez, veja bem, de desenvolver uma nova estratégia para impulsionar os lucros e a valorização corporativa, a empresa se concentra em afirmações narrativas destinadas a enganar a grande mídia. Um dos maiores pontos fortes da Uber, talvez sua maior vantagem competitiva, é sua capacidade extraordinária comprovada de construir narrativas de relações públicas favoráveis e fazer com que a grande imprensa de negócios as divulgue sem crítica. E aqui ele está criticando aqui os órgãos de imprensa americanos que divulgaram aí a Uber como tendo lucro no terceiro trimestre. A Uber conseguiu que os principais meios de comunicação contornassem mal os resultados do terceiro trimestre que publicaram e não fizeram nenhuma tentativa de compreender as verdadeiras causas dos ganhos de perda. Os esforços de relações públicas também bloquearam com sucesso qualquer análise da mídia ou discussão das questões mais amplas que ela enfrenta, incluindo o colapso de seu modelo de negócios original, seu fracasso em manter qualquer uma de suas promessas de prospecto do IPO sobre crescimento futuro e seu fracasso em articular um plano que poderia produzir os lucros sustentáveis necessários para justificar sua avaliação aí de cerca de 89 bilhões de dólares. O ponto de partida dessa
deturpação intencional da mídia é o seu apoio ativo aos esforços para enganar os investidores sobre se ela é realmente lucrativa e quanto dinheiro seus negócios de distribuição de caronas e entrega de comida estão realmente perdendo. As perdas operacionais reduzidas do terceiro trimestre foram legitimamente dignas de notícia, sem crítica à explicação falsa da Uber sobre o que causou as perdas. A narrativa da Uber foi projetada para levar as pessoas a pensarem que uma maior recuperação da pandemia continuaria a gerar fortes melhorias nos lucros e para distrair a atenção do fracasso de Dara Khosrowshahi em articular um plano para alcançar a lucratividade a longo prazo. Nenhuma das histórias destacando a lucratividade mencionou que as operações da empresa ainda nunca geraram qualquer fluxo de caixa positivo. Os clientes da Uber agora estão pagando tarifas muito mais altas por um serviço notavelmente inferior ao que a empresa oferecia anteriormente. Ela ainda está produzindo resultados financeiros ruins, mesmo que consigam espremer ainda mais os clientes, motoristas e fornecedores e produzir aí um plano de lucro de equilíbrio real. Ainda não há um plano para produzir os grandes e sustentáveis lucros necessários para justificar sua avaliação. Ainda assim, a administração continua a martelar em métricas de lucratividades falsas e narrativas deliberadamente enganosas. Mas não se deve subestimar o papel da mídia de negócios convencional em impedir que os investidores entendam o desempenho econômico real da empresa. A Uber recebeu ações da Didi quando encerrou suas operações falidas na China em agosto de 2016. O IPO da Didi ilustra porque o modelo de negócios da Uber sempre foi desesperador. O caixa total aumentou em 3,3 bilhões de dólares, mas isso se deveu a 3,9 bilhões em vendas de títulos e receitas de empréstimos a prazo, não receitas de operações de mercado. Durma-se com um barulho desses, o vídeo deu 12 minutos, mas era muita informação nesse artigo extraordinário aqui de Hubert Horan, que não vê aqui a possibilidade de lucro dessa quadrilha da Califórnia que atende pelo nome de Uber. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, deixe seu like, podendo por gentileza clique em inscrever e inscreva-se nesse canal e tenha um bom fim de semana. Muito obrigado.